da manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital, maior, mais moderno, está nascendo. Bom dia, bom dia, bom dia! O Toda Manhã está começando nesta manhã ensolarada de terça-feira. Oh, coisa boa, né? A gente acordar e ter a luz do sol assim brilhando, pulsando, deixando a gente mais quentinho. Nós, seres humanos, às vezes não damos importância à importância devida às pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Ai, por que eu não sou feliz? Por que isso? Por que aquilo? Abre os olhos, olha ao seu redor. Se você mora aqui em Nova Friburgo, na região, ai, você já é um ser privilegiado. Só de olhar para esse céu pela manhã, apesar, né, de toda a conturbação que todos nós temos diariamente, tantas agressões que a gente sofre, tanto das notícias quanto na vida diária. Todo mundo, né? Todo mundo está um pouco assoberbado, todo mundo está um pouco fadigado de tantas coisas. Mas aí você percebe que você é uma pequena pecinha dessa engrenagem toda que a gente vê funcionando por aí. Então, valorize o momento, valorize cada dia, porque faz toda a diferença. Eu, quando acordo pela manhã e vejo aquele sol azul, puxa vida, meu dia muda, viu? Até a vontade de levantar melhora. Então, vamos valorizar e começar o dia pelo menos respirando profundamente. Você já fez isso hoje? Você já respirou, não é? Simplesmente fazer assim, não. Chega a arrepiar, não chega? Então respira, inspira e não pira, porque o seu dia está começando da melhor forma possível. Transforme os pensamentos, porque a gente consegue melhorar. E, com certeza, no nosso programa de hoje vamos ter muitas coisas boas. Vamos falar de flores com a nossa querida Ana Clara. Ana Clara vem falar dos arranjos, olha só, pequenos detalhes que a gente pode ter em nossa casa que também trazem bastante harmonia para o lar. Vamos falar com Davi Macena, porque hoje é o dia do escritor, um dia muito importante e como os jovens ultimamente têm deixado, né, a leitura um pouco de lado. Que tipo de leitura? Vamos falar sobre isso, né? Qual a importância? E não está simplesmente naquele livro ou naquele outro, mas no prazer de você realmente aproveitar uma leitura especial. E o escritor, né, é que nos traz toda essa beleza através dos livros. Vamos aqui na cozinha receber mais um participante do Festival Gastrobeer de Inverno. Temos muita cerveja boa na cidade e hoje a Free Beer estará aqui com a gente. Eu vou aproveitar a cerveja e vou fazer um risoto com cheddar e bacon na cerveja. Olha só que delícia! E é claro que a gente começa com as notícias do dia através de Arthur Costa. Bom dia, querido. Isso aí, Luciana. Bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia a todo mundo que está assistindo a Toda Manhã nessa ensolarada e muito linda manhã de terça-feira. A gente não muda a vontade de começar o dia, Arthur? Com certeza, ainda mais com um clima ameno, né? Não tá aquele frio de congelar que a gente tem que botar um monte de agasalho para sair de casa. Eu saio até mais feliz e entro aqui no Espaço Arco com um sorriso de orelha a orelha. Tá certo. Cada um faz o seu dia, sabia disso? Cada um de nós faz o seu dia melhor ou pior. Depende realmente dos nossos pensamentos e das nossas ações, né? Obviamente. Exatamente. Mas a gente começa aí com uma notícia nada agradável. A gente precisa tanto desse profissional que nos atende por muitas vezes cansado, né? Também num dia difícil, que são os médicos. E essa notícia que você traz é muito difícil da gente entender. Fala pra gente. Pois é, infelizmente, um dado triste aqui no Toda Manhã. Aqui no Rio de Janeiro, um médico é agredido a cada 3 dias, olha só. Nossa. Esses dados foram divulgados ontem pelo Portal da Defesa Médica.
lançado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERGE, em novembro de 2018. Essa situação se mostra ainda mais preocupante quando a gente observa o período analisado, dezembro de 2018 a junho desse ano, ou seja, 4 anos e meio. E para ter uma agressão a cada 3 dias, é porque realmente a coisa tá feia, né? Não, e aí, sobre os casos de violência no exercício da profissão, o portal contabilizou, nesse período que eu falei, 546 ocorrências de médicos que sofreram agressão física ou verbal. Do total contabilizado, 67% acabou acontecendo aí na rede pública, Luciana. É complicado porque a gente acaba romantizando muito as coisas, né? Vê muito plantão médico, vê muito... Como é que é o nome dessas séries que falam, né, de medicina, que você tem assim... Geralmente elas são... Tem aquela The Good Doctor, né? Grey's Anatomy, etc. Tem uma aqui no Brasil chamada Sob Pressão, que eu acho que é uma boa série para que todos nós possamos ver. Porque a gente está acostumado com essas séries americanas, que os hospitais têm tudo, né? Os hospitais têm... Chama a radiologia, chama isso, chama que vem aquele monte de equipamento, aquela coisa toda. Que não é uma realidade que a gente vive, infelizmente, no nosso país. Os nossos políticos, sabe, eles vão para hospitais assim, porque a gente paga o plano de saúde deles, sabe, Arthur? É um emaranhado de coisas, porque o público não é nada disso. E essa série Sob Pressão, ela passa justamente num hospital público, com as dificuldades, com a falta, né, de equipamentos, a falta de material, e aí a gente percebe a realidade que a gente tem aqui no nosso país. E a gente percebe também os médicos, que muitos deles, Sob Pressão, que é o nome da série, mostram a realidade também do que eles passam, né? Por muitas vezes, tipo, o que eu vou fazer se eu não tenho como trabalhar? Perfeito, você lembrou muito bem dessa série Sob Pressão, né? Eu esqueci por conta de ser menos divulgada. Grey's Anatomy e The Good Doctor aparecem mais nas propagandas, o pessoal comenta mais. Só que essa série Sob Pressão é muito interessante por mostrar também o lado humano dos profissionais médicos. Sim. E a gente não pode esquecer que o médico tem sentimentos, emoções e tem que controlar essas emoções na hora de operar, de fazer algum procedimento mais sério. E claro, todos têm as obrigações deles e os médicos também. Recentemente, divulgado aí no meio de comunicação de massa, uma agressão a profissional médica no Rio de Janeiro, ela sozinha no plantão para atender urgência e emergência e também o centro de terapia intensiva. Então, acaba tendo um sucateamento da saúde, que a gente já sabe, vem de anos, não é de agora, mas acaba influenciando também na figura e na pessoa do profissional médico. Não tem como, sem ter como trabalhar condições físicas, né, humanas, condições técnicas, condição de tudo. Então, quem está doente, claro que está sofrendo, mas quando o médico não tem como trabalhar, como é que resolve, né? Aí perde parentes, perde tudo, porque não tem a capacidade de conseguir resolver vários tipos de situação. Enquanto isso, a gente paga, eu gosto sempre de falar isso, sabe? Para a gente não se esquecer, a gente paga planos de saúde altíssimos, planos de saúde top, para todos esses políticos que têm que resolver esse tipo de problema. Quando eles quando eles estão doentes, quando eles vão fazer as suas cirurgias, os seus exames, eles vão nos melhores hospitais do Brasil, hospitais de referência. E aí a população fica nessa situação. Aí o médico é agredido, porque ninguém quer perder, né, o seu parente e tudo mais. Então, vamos colocar essas coisas na balança. A gente está vendo a mesma coisa décadas após décadas e a gente ainda acha que eles são mitos, que eles são pessoas, que a gente tem as ideologias e tudo mais. É difícil da gente. Eu não consigo mais entender esse tipo de situação, Arthur.
Pois é, a gente aqui lembra duas coisas importantes também. A primeira é que toda profissão precisa das condições necessárias para trabalhar. E a segunda é que nesse quesito da saúde existe a gravidade dos problemas. Então, nem sempre o atendimento vai ocorrer por ordem de chegada, vai ocorrer por ordem de gravidade. E as pessoas precisam sim entender isso. Mas não entendem quem tem... É aquela coisa, né? Quem tem fome tem pressa, quem está doente tem pressa. E a questão toda é que aonde deveria... Quem pode resolver, não está resolvendo. E não tem que ter segurança em hospital. Tem que ter equipamento, tem que ter medicação, tem que ter médico recebendo bem, porque fica lá de plantão. Não é pegar depois, não, a gente tem que botar segurança no hospital. Aí resolve ao contrário, né? É muito estranha a situação. Essa sob pressão, então, até tiroteio dentro do hospital, por muitas vezes acontece, né? Às vezes, muitos médicos têm que botar na frente traficantes, porque o médico não pode escolher, né? É uma ética médica e tem que colocar, através desse tipo de situação, isso acontece muito na série, uma questão dessa. Aí bota a gente para pensar, né? Quem manda? Quem manda nisso tudo? Então tem jeito, sabe por quê? A gente tem dinheiro para resolver. A quantidade de impostos que o cidadão brasileiro paga tem como tudo funcionar. Se não fosse tanta corrupção, a gente não estaria falando desse tipo de coisa aqui, Arthur. E esses dois ditados que você mencionou podem se somar a outro que tem a ver com egoísmo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, infelizmente. É verdade. Na hora que o povo reconhecer... Ulisses Guimarães falava uma coisa muito interessante. O único medo de político, o único medo que o político tem é do povo na rua. Então, se for na hora de ir para a rua, por essas coisas, eu vou, você pode ter certeza que eu vou, porque aí a gente tem o que pleitear, e a gente tem muitas coisas a pleitear, não em nome de um ou em nome de outros, né? Mas pleitear por nós, pleitear saúde, pleitear educação, professor que não tem material escolar para trabalhar, entendeu? E acha que o aluno, na pandemia, ia ter um computador em casa para assistir aula online. É muita utopia, né? Culpa disso é Brasília e toda a atmosfera aí política. A gente tem que falar, porque são eles que têm a caneta na mão e que podem resolver. Vamos lá, Arthur, vamos continuar com as notícias do dia. Registro definitivo da Pfizer bivalente, o que é isso? É isso aí, Luciana. A gente lembra que diversos imunizantes tiveram aquele registro emergencial no período mais severo da pandemia de Covid-19, lá por volta de 2020, 2021, para serem aplicados nas pessoas o mais rápido possível. E aí houve muitas dúvidas nesse processo, né? Porém, quem tinha dúvida, acho que agora não precisa mais ter, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu ontem o registro definitivo para a vacina bivalente da Pfizer, sendo assim, aquela dose mais reforçada, que a gente pode receber depois do intervalo necessário. Antes do registro definitivo, esse imunizante era utilizado como dose de reforço para adolescentes com comorbidade, né? Adolescentes a partir de 12 anos com comorbidade e pessoas a partir de 18 anos, no registro emergencial. Agora, com o registro definitivo, todos a partir de 5 anos podem receber o imunizante bivalente. E aí a gente aproveita para lembrar que, segundo a Anvisa, as vacinas bivalentes dão maior proteção contra a doença, pois contém uma mistura de cepas do vírus SARS-CoV-2, causador aí da infecção. Ok, então vamos... Eu já estava acreditando já há muito tempo, tanto que eu tomei 4 vacinas, eu estou em falta ainda com a minha carteira, eu tenho que tomar a da gripe, né, que se estendeu por esta semana ainda, a influenza, e tomar a bivalente, sim, vou tomar uma em cada braço. Vou ter reação? Uma dor, né, talvez ficar um pouquinho mole e tal, mas nada se compara a você pegar realmente uma das duas, né? E algumas pessoas, como eu, têm até uma gripe após tomar a vacina da gripe.
só que é uma gripe bem mais leve e que também nos protege contra outras mais severas. E, claro, sempre vale ratificar que quanto menos vacinas tomadas, maiores as possibilidades de mutação do vírus. Sim. E também de uma maior complexidade aí para formar as vacinas. Sim, eu fui uma criança que tomei todas as vacinas, fui uma adolescente que tomei todas as vacinas e sou uma adulta que tomo todas as vacinas. Então isso vai depender. Me lembro de ficar em Niterói, no Instituto Vital Brasil, ali esperando todas as vacinas que a gente tinha que tomar anualmente. Então, era até uma diversão para a garotada, porque tinha umas coisas bem legais que aconteciam. Mas é importante, né, as mães, os pais, atualizarem a carteira vacinal das crianças e principalmente também os idosos, né, pessoas acima de 65 anos que precisam dessa imunização. Isso é sério, viu? Uma outra coisa que acontece muito a partir dos 50 anos e que ainda não é uma vacina que está disponível, né, na rede pública, é a herpes zoster. Todo mundo que teve a catapora pode ter a herpes zoster. Eu tive, Arthur, quando eu tive Covid, e aí a imunidade baixou muito e eu acabei evoluindo, né, para uma herpes zoster. Então é importantíssimo. Essa vacina ainda é muito cara. A herpes zoster é muito dolorida, né, porque é a catapora que entra em evidência novamente, pega uma inervação e acomete principalmente pessoas acima dos 50 anos, tá? Jovens também pode ter, mas é muito mais difícil. Então, como é que se diz? A luta agora é para que essa vacina também entre na rede pública para que os idosos possam se vacinar, ou pessoas acima de 50 anos, porque tudo é difícil, né? É isso aí. Eu, daqui a alguns bons anos, com a graça de Deus, chego aos 50 anos e vou passar muito disso. Mas hoje, com 19 anos, eu tenho até a minha carteirinha de vacinação infantil. Aquela caderneta de vacinação da criança, né? Tá comigo até hoje e tá quase faltando espaço para colocar mais vacinas. Só que enquanto tiver, eu vou colocar e aproveitar o máximo possível. Isso é muito bom. Prova de que seus pais aí se preocuparam bastante com a sua saúde. Demais da conta. Vamos terminar falando do RJ Digital nos municípios. O que é isso? Pois é, esse RJ Digital Municípios é um programa do governo do estado que visa ampliar a digitalização dos serviços estaduais. Os cursos de extensão são do Proderj, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Mais de 40 municípios já aderiram a esse projeto. Nova Friburgo, inclusive, foi um deles. A fase de capacitação do programa foi iniciada ontem, dia 24. Os focos dessa otimização são a área de tecnologia, da informação e comunicação, a popular TIC e também de gestão pública. O primeiro tema está sendo planejamento estratégico em TIC. Segundo o governo do estado, as prefeituras simpatizantes do RJ Digital Municípios vêm aumentando a eficiência e a transparência dos serviços públicos, além de proporcionar mais qualidade no atendimento aos cidadãos. E aí a gente entrou em contato aqui com a Prefeitura de Nova Friburgo para saber quais as expectativas com o RJ Digital Municípios e se já houve algum avanço. Mas até o momento a gente não teve resposta. Tá, mas vamos aguardar, né? Ainda está em tempo dessa resposta. O mundo é digital, a gente precisa, né, dessa atualização diária, como o nosso celular atualiza, né, de vez em quando, e eu acho muito difícil alguém não ter hoje um aparelhinho desses. A gente também precisa, né, se atualizar, a gente precisa ter atendimentos atualizados, porque é o que nós temos aí para o futuro, né, do nosso planeta. Isso se a gente cuidar do nosso clima, porque agora nós vamos para a previsão do tempo e a gente fala sempre aqui, né, dessa questão ambiental, dessa questão da gente conservar o meio ambiente, que tudo isso só é possível se a gente tiver um planeta para viver, né, Arthur? Como está aí a previsão do tempo? Pois é, previsão do tempo de hoje para Nova Friburgo, para Cordeiro e para Cantagalo. Não muda muito, variações maiores em mínima e máxima. Vamos lá. Em Nova Friburgo, dia de sol com muitas nuvens à tarde e noite firme, mínima de 12, máxima de 20 graus.
sem chance de chuva, em mais uma manhã ensolarada, como você comentou, né? E também, como eu pude perceber, vindo aqui para a TV Zoom logo pela manhã. Em Cordeiro, mesma previsão de Nova Friburgo. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e noite firme. Mínima de 13 e máxima de 25 graus, nada de chuva. Em Cantagalo, para a gente terminar, dia de sol e nuvens aumentando no decorrer da tarde. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Também sem chuva. Então, lembrando também que a Festa de Cordeiro e o Festival Sesc de Inverno continuam, né? Sem chuva é melhor. O Festival Sesc de Inverno perfeitamente, né? Daqui a pouco com mais shows nesse final de semana a partir da sexta-feira. Cordeiro que acabou, né? E a exposição de Cordeiro que acabou nesse domingo com o show da Mari Fernandes e foi um sucesso absoluto. Você foi, Arthur? Eu fui em alguns dias, Luciana. Comecei no sábado retrasado, indo com meus pais e meu afilhado e fui em alguns shows aí também. Tá certo, coisa boa, viu? Então, Arthur, até a próxima. Obrigado pelas informações no boletim de hoje. Obrigado, Luciana. Prazer meu estar aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, seja bem-vindo. Toda manhã está apenas começando. Vamos às coisas gostosas aqui do programa. Vamos falar de cerveja? Pois é, o Festival Gastrobeer de Inverno está rolando, vai até dia 4 de agosto e você pode experimentar tudo isso no quintal de casa. Vem para o Toda Manhã. Um breve intervalo e a gente volta já. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A vida passa à nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim, oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf. Para cada sonho, uma conquista. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos.
Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A vida passa na nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar, chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf, para cada sonho, uma conquista. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Toda Manhã está de
de volta e para lembrar você, né, todas as manhãs que está rolando o Festival Gastrobeer de Inverno. Esse festival traz tudo de bom que a gente tem aqui na cidade, falando de cerveja boa, falando de comida boa. E hoje eu estou recebendo já nossos parceiros, eles são sócios aqui do Toda Manhã. Estou recebendo a Maísa da Free Beer, que vai falar um pouquinho, né, dessa participação. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, que bom tê-la aqui mais uma vez, viu? Ah, muito obrigada. Então, a Free Beer, mais uma vez também participando, né, do Festival Gastronômico. O que vocês sempre gostam de participar? Sim, eu acho que é importante, né? Porque o polo gastronômico e a gente vai divulgando, né, as nossas cervejas, né? E a gente escolheu para representar agora nesse Festival de Inverno Gastrobeer a cerveja Porter. Essa aqui que tá... Isso, exatamente. Essa daqui que eu vou fazer hoje, esse cerveja... risoto. Isso, é uma cerveja. Já cheguei aqui com um cheiro maravilhoso. Né? Olha só, gente, essa cerveja aqui que participa do festival. Por que essa escolha? Ela é uma cerveja mais forte, mais encorpada e mais apropriada para o inverno. É uma cerveja que ela é... Como é que se diz? Esquenta mais? Isso. Apesar de você beber ela gelada. Na verdade, é até um pouco mito esse estupidamente gelado, né? O ideal é que nem seja tão estupidamente gelada. Gelada sim, mas não estupidamente. Porque senão congela as papilas gustativas, E não é isso? Exatamente. E aí você acaba não sente. Prejudicando a qualidade, o paladar, né? O sabor da cerveja. A Free Beer, ela tem um diferencial, né? Que vocês são da escola alemã. Explica pra gente como isso funciona. Assim, por opção, né? Nós escolhemos obedecer à lei de pureza alemã. Seguimos a escola alemã, que não admite condimentos na cerveja. A gente obedece os elementos básicos, que é a água, a cevada, o lúpulo e o fermento, e nada mais. Mesmo assim, tem uma variação, né? Muito grande de cervejas que podem ser feitas, mesmo só com esses elementos. Inclusive o chopp, né? Isso. Assim, eu até falo cerveja, porque de certa forma a gente confunde um pouco cerveja e chopp. Qual que é a diferença da cerveja e do chopp? A cerveja é o chopp pasteurizado. Então, na verdade, a gente usa o termo cerveja, mas, na verdade, a gente está o tempo inteiro se referindo a chopp. Porque em nenhum momento a Free Beer pasteuriza. Entendi. Nem na garrafa, nem no barril, né? Nem no growler. Então, a gente está sempre falando de chopp. Por vício, a gente acaba, falando de vez em quando, usando o termo cerveja. Mas, na verdade, o tempo inteiro é chopp. É o chopp. Isso. Qual o tipo, né, de cerveja que vocês têm? Essa que é agora bem, né, do inverno. A gente tem a mais levinha, que é a de verão, dos festivais, que é a Monique. Temos uma um pouco mais encorpada, mais dourada, que é a Summer. Temos a Red, que é um pouco avermelhada, e a Porter. E temos agora uma novidade que de tanto o pessoal pedir, a gente também está começando não, já na verdade já está tendo a IPA, que é tão badalada. Entendi. Por quê? A IPA qual? Eu não sou bebedora de cerveja. A IPA, ela é uma cerveja mais amarga. Sim. Que tem uma quantidade de lúpulo maior, um lúpulo mais específico, né? É feita uma lupagem a frio, tem todas umas qualificações que geram um sabor diferenciado. Entendi. E que hoje em dia agrada ao público. Entendi. Eu vou fazer hoje, né, aproveitando, essa é a Porter. Essa é a Porter. Né, eu vou aproveitar essa cerveja de inverno e vou fazer um risoto, que é sempre uma pedida boa, né? Um risoto de cerveja Porter com queijo cheddar e bacon. Combina super bem, não combina? Totalmente. Bem quentinho para esse inverno gostoso. Deixa eu desligar aqui o fogo da minha água. Então, gente, eu já acelerei um pouquinho o processo, né? Só mesmo do cozimento. Eu já coloquei o arroz arbóreo aqui. Vou até virar um pouquinho para o William pegar. O arroz arbóreo... Calma, Luciana. O arroz arbóreo... Ele é aquele arroz para risoto e que a gente não pode lavar, viu? Não
pode lavar arroz de risoto, senão ele perde aquele amido que a gente precisa quando a gente ativa ele aqui no meio do cozimento. Por isso que a gente não para de mexer o risoto, porque ele tem que ficar cozido, os grãos devem aparecer, mas ele tem que ficar grudadinho, sabe? Ele tem que ficar grudadinho. Se você lavar, você perde tudo isso. Por isso que o arroz arbóreo, ele é um pouco mais caro, ele já vem até preparado. Então, tem alguns tipos, né, de arroz. Eu vou colocar aqui. Aqui eu já botei um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga e refoguei, né, mexi um pouco e acelerei o cozimento com um pouco de água. Ele está seco novamente. O segredo do risoto é justamente esse. A gente vai colocando e cozinhando aos poucos para que ele possa ficar desse jeito grudadinho. E o risoto bom é aquele que esparrama no prato. Ele tem segredo. Tem. Ele fica cremoso, gente. O risoto, ele fica cremoso, geralmente. O risoto, ele é bem carregado, né? Na manteiga, no queijo, no creme de leite. É um prato bem calórico, porque a gente tem esses artifícios, principalmente do queijo, das carnes, né? Mas eles levam muita gordura, não tem como, por isso que não pode comer risoto todo dia, né? E aí, lá na fribier, enquanto eu vou cozinhando aqui, porque eu já vou abrir a cerveja, ó, sentir o aroma. E eu costumo falar que quando a gente cozinha com uma bebida, é legal depois você comer, experimentando, degustando a própria bebida. Fala. Fala mais alto. Sim. Vou deixar o meu risoto escuro. Vou deixar meu risoto escuro. Essa é a diferença que a Porter vai dar. Não tem problema nenhum, a gente pode fazer risoto, inclusive, com vinho tinto. Não tem problema nenhum. Essa é a cerveja de verão e ela vai dar esse toque especial com esses ingredientes. Então, ó, é uma cerveja escura. Eu estou indo no olhômetro. E, ó, ele vai dar esse toque até muito bonito, seu Arthur, ao nosso risoto, que vai dar uma aparência, olha o cheiro, uma aparência dourada, né? E aí, crianças podem comer? Podem. Por quê? O álcool evapora, né, por completo aqui na hora de você colocar, e vai ficar mesmo apenas o sabor, né? Eu conheço crianças que têm um paladar nada infantil. Eu conheço crianças que gostam de comidas bem temperadas e conheço adultos que têm um paladar infantil, né? Então, ó, olha só já como ficou a cor. E sempre quando ele vai secando, tá vendo? É a hora de acrescentar mais água. Essa água que eu estou usando, ela tem um pouco de caldo de legumes. Eu não vou acrescentar sal, porque eu já estou usando um caldo de legumes concentrado e os queijos, eles já contêm bastante sal. Então, é importante a gente lembrar disso. Se você não usar um caldo com sal, aí sim você vai afinando. Então, enquanto eu vou mexendo aqui no meu risoto, lá na fribier, Maísa, vocês também têm uma receptividade bem legal. Fala pra gente como que isso acontece. Sim, a gente tem uma visitação, né, na cervejaria, que a gente explica todo o processo, né? A gente mostra como que faz a cerveja, dá algumas dicas, de acordo com as curiosidades, tira algumas dúvidas. Sim. E também temos o nosso quiosque, que é um espaço de degustação. Legal. Que é muito legal, é muito bonito, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas é o que eu costumo dizer, né? Se não passa no nosso gosto, não serve para a gente, né, oferecer às pessoas. Sim, sim. E aí a gente tem lá o quiosque, faz degustação
tem eventos até umas 30 pessoas, né? Pequenos eventos, né? Pode reservar para eventos. Sim, isso é importante, porque o que eu costumo falar também é que nós somos pequenos, né? Sim. E é uma empresa familiar, então eu sempre peço que as pessoas reservem, para a gente poder realmente estar esperando, né? E a pessoa não chegar lá e de repente a gente não está, ou por algum motivo não acontecer. Sim, sim. Né? Porque, ainda mais com grupos grandes, né? Isso, aí eu acho mais legal, né? A gente tá recepcionando, é mais caloroso. É porque é a casa de vocês, né? Sim, a gente mora lá. É, a casa de vocês. Então... É como se vocês realmente fossem receber, né? Exatamente. E como que a gente pode fazer para marcar, né? Reservar? Se for assim, 2, 3 pessoas, não tem problema, Não, né? a gente não tem problema. A gente não tem nenhum pacote totalmente fechado. Sim. Também costumo falar que é de acordo com o interesse da pessoa e o nosso interesse. Sim. Importante que seja bom e agregue para todos. Com certeza, né? com certeza. E normalmente os contatos são feitos pelo WhatsApp. Né? Pode falar, então, o WhatsApp. Também tem o Instagram, né? Tem o Instagram também, exatamente. Hoje tem o Facebook. Instagram, Facebook, eu costumo também colocar algumas imagens, algumas fotos, né? Você é mais da parte administrativa. Eu sou mais da parte administrativa. Seu Arthur hoje está inibido aí. Ele me mandou esses dias um vinho, vocês fazem um vinho do Porto de laranja. Ele está na minha geladeira, de vez em quando eu vou lá e dou uma experimentadinha. É uma ótima sobremesa. E vocês têm lá. Também. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa, inventar alguma novidade. Diferente, né? Exatamente. E hoje parece que cada vez mais o turista, né? Os clientes, de uma forma geral, a gente busca experiências, né, Maísa? Sim, sim. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, assim, todo início de cliente acaba virando amigo. A gente, hoje em dia, só tem amigos. Porque acaba ficando, de certa forma, né, próximo. Sim. E volta. E a gente fica assim, nossa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que atender. De repente, daqui a pouco, a gente não vai dar conta de atender todo mundo. Não, é uma preocupação que a gente tem, porque todo mundo é amigo. Como eu não vou atender um amigo? Tem como atender todos, sim. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar a metade desse meu bacon. Por isso que o pessoal chegou aqui e falou que estava um cheiro maravilhoso. Porque bacon, né, gente? Bacon tem realmente um aroma muito gostoso. Eu vou colocar a metade, esse bacon eu já dei uma fritada, né? Deixei ele mais crocante. Eu vou colocar a metade, por quê? Para o arroz já absorver esse gostinho desse bacon. Então, eu coloco aqui a metade, porque a outra metade eu vou reservar para a finalização, para ele continuar crocante. Então, ó, já vamos pegar aqui e já também derreter o queijo cheddar. A quantidade daqui a pouco estará no nosso portal de notícias, tá, gente? tvzoom.com.br/toda manhã. Lá você tem as receitas também do Clube da Cozinha, né, da culinária, de tudo que está rolando também no festival, na área de culinária. Você fica por dentro de todas as notícias através do Zoom TV Jornal e também de tudo que acontece na nossa cidade e a nossa culinária aqui também da TV Zoom, que tem muita coisa boa. A gente tem recebido tanta gente boa aqui, Maísa, participando do festival, sabia? Sim, sim. São muito... Friburgo, eu acho que é especialista, né? Sim, sim. E está acontecendo também, a Fribia está junto no bicentenário da colonização alemã. Explica pra gente onde que vocês estão também. É verdade. A gente tem, né, obedece à lei de pureza alemã. Sim. E tem todo um contexto, uma parceria, né, com a colônia alemã. Legal. Que fica na Praça do Suspiro, o Centro Cultural Teuto-Friburguense. Eu até gostaria, né, de convidar a todos esse ano, né, a preparação para o bicentenário da colonização alemã. Sim. Que está acontecendo, né, lá na colônia.
Vão ocorrer vários eventos. Tem grupo de dança, tem aula de alemão e os eventos que vão acontecer em função do bicentenário da colonização alemã. E tem a Fribia. E tem a Fribia como parceira, né? Que não pode deixar de estar presente, né? Sim, eu tô mexendo aqui, eu vou pedir para você colocar a cerveja na bota. Olha só, essa bota vocês têm lá no espaço, né? Para oferecer também às pessoas, quem quiser comprar essa bota e quem quiser ganhar kits aqui no Toda Manhã, eu vou mostrar agora para vocês. A Maísa está enchendo ali a bota. Essas duas garrafas que estão ali embaladas, né, naquele kit bonito. E essa outra cerveja, uma Potter, com essa caneca, para que as pessoas possam levar para casa e degustarem em casa também. Então, ó, pode participar através do nosso WhatsApp. Entra lá no nosso Instagram, Sofia colocou lá pra gente, não colocou, Sofia? Eu vou fazer o sorteio, gente, na sexta-feira, tá? Sexta-feira, no final do programa, eu vou sortear esses 2 kits da Free Beer aqui no nosso Toda Manhã. Então, é só participar através do nosso WhatsApp. Eu já estou quase finalizando aqui o nosso risoto. Aqui, ó, a gente costuma chamar o líquido de corpo, a espuma de alma e o chapéu. Corpo, alma e chapéu. Olha que interessante. Maravilhoso. E essa bota é um charme, né? Essa bota é um charme. A gente tem vários produtos personalizados. Caneca, taça, almofada, boné, touca. Então, quem for lá ainda pode levar para casa esses mimos para poder degustar em casa, fazer uma brincadeira em casa. Às vezes um cantinho, né, que tem aí da cerveja, do churrasco. Exatamente. Que fica super legal. Em falando em churrasco, a gente também faz delivery, né? Tá. A gente também leva para sua festa, né? Legal. Aí vocês podem levar o barril que fala? Isso, a gente leva a chopeira, né, o kit de extração do chope, a chopeira, o gás. Que legal. E a pessoa adquire o chope, a gente nem cobra o kit de extração. Que legal, que legal. Então, ó, é só quer fazer aí a sua festa acontecer, quer fazer o seu churrasco, às vezes, né, vai fazer um aniversário bem legal. Isso, então, tem acontecido. Isso, só aproveitar. Deixa eu finalizar aqui, olha só como tá a consistência do nosso risoto. Nossa. Dá para sentir o cheiro da cerveja, sim. E olha como que ele ficou com uma cor bonita, justamente por causa do caramelo da cerveja. Para finalizar, por isso que não pode comer risoto todo dia, tá, gente? É uma colher de manteiga. Isso aqui tem que acontecer. Eu nem vou colocar o creme de leite para não ficar já demais. tá tão cremoso, já né? está muito cremoso. O queijo cheddar já deu essa cremosidade. Mas essa colher de manteiga ela é necessária, tanto pelo sabor quanto pelo brilho que ela dá no final. E o bacon, ó, que a gente não colocou todo. E tem que ter o puxa-puxa não pode faltar. do queijo parmesão. Eu faço no olhômetro, porque eu já estou acostumada a fazer, mas lá no nosso site vai estar todo com, como é que se diz? Com a receita. Aí, olha só, mostra aqui o William de pertinho, o puxa-puxa que eu estou falando, ó, tem que ter esse puxa-puxa. Vamos colocar no prato. Isso. Isso tá com uma cara boa. Perfeito. E aí, deixa eu só limpar aqui a beiradinha. Um pouquinho de queijo parmesão. Um pouquinho de bacon. E esse a Marisa vai experimentar.
Vai fazer as honras da casa para experimentar. Olha que espetáculo. Geralmente... Nossa, olha o puxa-puxa. Geralmente o brasileiro, cuidado que tá quente, ele gosta de tudo muito cozido, tá bom? Você está sentindo o gostinho da cerveja? Bebe um cadinho da cerveja agora, que vai ainda puxar mais esse sabor. É interessante, quando você cozinha com uma bebida, você beber junto depois, traz perfeito. Não é? Perfeito. Combina super bem. E, nossa, vou pegar mais um pode, pouquinho, não, é tá todo muito seu, bom. todo seu. Tá vendo? Você vai ficar aí, ó. Ele se arrependeu agora de não participar. Então, mas muito bom. Faz um convite, né, as pessoas a conhecerem a Free Beer. O festival que está rolando é realmente para todo mundo aproveitar e participar. Sim, com certeza, né? Gostaríamos de convidar a todos, né, a participar do festival, né? E visitar lá o nosso espaço, que é muito agradável, né? Para fotos, né? Que o pessoal gosta tanto de tirar e colocar no Instagram. É um espaço muito bonito, né? E também lembrando aqui da colonização alemã, né? Das novidades que vão ter, dos eventos e que seja uma participação. Sim, de todos. De todos, exatamente. Porque, na verdade, tudo é feito para todos. É isso, né? É isso. A gente vamos não compartilhar, faz só pra gente. Ao invés de compartilhar só nas redes sociais, vamos compartilhar junto, vamos tomar uma bota dessas juntos, vamos chamar as pessoas, né, para confraternizar. A gente aprendeu, acho que pouco ainda com a pandemia. Sim, né? sim, a verdade. gente precisa se confraternizar mais. A esperança era que tivesse tido um aprendizado maior, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. A gente evolui. Sim. Então, e esses 2 kits aqui é para você que participar através do nosso Instagram, tá? A Sofia já colocou lá para você participar, pelo nosso WhatsApp também. Sexta-feira eu vou sortear esses 2 kits, essa Potter com essa caneca linda, olha só, charmosíssima, e esse kit também. Aqui tem uma Potter e tem qual mais? Deixa eu virar. Summer. Uma Summer. Uma dourada e uma preta. Para você aproveitar. Obrigada, Maísa, mais uma vez. Nós que agradecemos. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. E você aí de casa, nós vamos a mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Nossa. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar, chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf, para cada sonho, uma conquista. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Cortinarte, há mais de 40 anos no mercado de Nova Friburgo, região e até no exterior. A Cortinarte oferece cortinas sob medida e para pronta entrega. Escolha o modelo e o tecido que você deseja. Iremos até a sua casa para fazer o orçamento e depois a instalação. Na Cortinarte, o atendimento é VIP, tudo com muita responsabilidade e pontualidade. Cortinarte é você e para você. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Vem aí o 5º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá. De 1º a 30 de julho, por toda a cidade. Participe! O tema dessa edição é a Pimenta Rosa. Uma viagem gastronômica inesquecível durante todo o mês de julho. 5º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar, chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio A Cianf, para cada sonho, uma conquista. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Cortinarte, há mais de 40 anos no mercado de Nova Friburgo, região e até no exterior. A Cortinarte oferece cortinas sob medida e para pronta entrega. Escolha o modelo e o tecido que você deseja. Iremos até a sua casa para fazer o orçamento e depois a instalação. Na Cortinarte, o atendimento é VIP, tudo com muita responsabilidade e pontualidade. Cortinarte é você e para você. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo.
aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Sucesso total! Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota e o melhor preço da região. Corolla Fest só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. O Toda Manhã está de volta e hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do escritor, é isso mesmo, né? Às vezes poucas pessoas vão falar sobre esse assunto, poucas pessoas vão lembrar que esse dia existe, mas a gente tem que colocar em evidência essa profissão que simplesmente muda o sentido através de um bom livro. Estou aqui com aquele nosso escritor favorito, Davi Macena. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, você sabe disso. E que dia contagiante, viu, Davi, falar sobre o escritor. É interessante isso, né? Dia do escritor. Eu tenho um hábito, assim, de desacralizar um pouco isso, né? Eu acho que, ao longo desses anos todos, eu lancei meu primeiro livro em 2009, né? Já são 6 livros, e eu viajo muito, porque as escolas adotam muitos meus livros, porque eu tenho uma vertente toda do infanto-juvenil. Sim. E eu acho que essa coisa muito sacra do escritor, né? Eu acho que todos nós somos potencialmente escritores, todos nós somos donos do fio da história, todos nós temos uma roca de fiar, que é a nossa vida, né? As histórias que passam por nossa existência, né? Sim. Então, acho que todos nós somos escritores. Claro que existe a escrita técnica, né? Que é a escrita do jornalista, que é a escrita do advogado, que é a escrita jurídica, que é a escrita médica, que é a escrita do engenheiro. Mas escrever histórias, dominar as histórias, isso tudo é do ser humano. Eu acho que todos nós somos escritores e contadores de história. A gente aqui em off estava falando antes, aonde se perde um pouco essa coisa da escrita que vem da alma mesmo, né? Na escola, por exemplo. Se nós somos alfabetizados, isso é o meu ponto de vista, né? Eu não falo na terceira pessoa, não. Falo na primeira pessoa. Eu acho, né? O Davi acha, que lá na 5ª série, né, quando há um hiato, começa ali um grande hiato no processo. Tá? A criança vem na poética, a criança vem no mundo da fantasia, vem na arte educação, vem no exercício pleno, né, do sonho dentro da educação. E aí no 5º ano há um bloqueio ali. Aí no 6º, 7º, você já começa a ser moldado para aquilo que a gente chama de a grande forca, né, no processo criativo, que é quando você vai sendo moldado para uma redação, né? Que eu acho um grande atraso, porque eu acho que deveria se chamar produção textual, né? Mas vira redação, né? E aí é uma técnica de silogismo. Premissa maior, premissa menor e conclusão. E eles basicamente são preparados para um Enem. Para isso. Né? E aí aonde fica esse transbordamento? Aonde fica esse sonho, essa magia, esse imagético, né? E eu acho, particularmente, que eu tenho um pensamento que diz assim, quem lê, pensa, e quem pensa, escreve. Então, eu acho que o Brasil tem poucas políticas de leitura. Sim. É preciso que, inclusive, professores, diretores e alunos leiam mais, né? A gente precisa ler mais, porque a leitura alimenta, né?
O fato, por exemplo, dos alunos terem que ler determinados livros durante toda a vida escolar. O que você acha disso? Né? As grandes obras, na verdade. Você diz os clássicos. Os clássicos. Eu fui um leitor compulsivo dos clássicos, porque eu tinha um ambiente na minha casa favorável a isso. Minha mãe era bibliotecária, né? Então os livros na minha casa, até castigo era com livro. Né? Vai ler aquele que você vai não gosta. ter que ler aquele livro que você não gosta. Até castigo era com livro. Então eu acho que num ambiente favorável, por isso que eu acho que esse ato tem que deixar de existir. Né? Você precisa continuar no processo da política pública, do exercício da leitura, para que quando você tenha que ler um clássico de Machado de Assis, que é rico, que é maravilhoso, mas hoje que você tem adaptado pelo grande Valcir Carrasco, com uma linguagem coloquial, atualizada. As linguagens. Né, que são as linguagens, né? Então, eu acho sensacional. Mas se você fizer esse dever de casa, ou o dever de sala de aula, né? Enquanto professor, enquanto escola, que é propiciar esse ambiente rico para o aluno se sentir motivado a ler. Porque ler por obrigação é cruel. Sim. Eu falo até, assim, na minha época, né? Eu estudei na era da ditadura ainda, então as coisas eram ali, né, muito complicadas. E os livros tinham uma linguagem muito carregada, muito rebuscada. E por muitas vezes a gente não entendia por falta de maturidade, né, daquela linguagem. E isso agora, né, que a gente tem, né, já com o passar dos tempos, essa mudança, eu acho que deu um clique, né, nessa área. Eu acho que nós temos pessoas assim, em Friburgo, sobretudo, que é uma cidade de escritores, é uma cidade da escrita, né? Sim. Uma cidade que tem uma força muito grande nessa plataforma, e que eu acho sensacional, mas eu acho que ainda falta política pública de leitura. Sim. Né? A gente precisa criar alguns fomentos para a leitura. Como lazer. É muito oba-oba em cima do escritor, por isso que eu desacralizo muito isso. Né? A gente viaja muito lançando livro e tendo contato com outras realidades. Por exemplo, o Ceará está anos-luz à frente. Olha que loucura. Né? Num processo de leitura sensacional. Minas é muito forte o processo de leitura. O estado do Rio ainda é muito tímido, né? E a gente precisa fomentar mais isso, né? Esse interesse pelo livro. Sim. O livro é caro? É caro. Agora, com a nova reforma aí tributária, né? A gente sabe que pode, simplificando, né? Pode diminuir o número de impostos sobre o livro e tudo mais. Mas eu acho que ainda é caro. É preciso ter mais acesso. Mas se você tiver interesse, a gente consegue, né? Então, eu acho que falta política pública de leitura e acho que todo mundo tem a capacidade de ser escritor. Eu trabalho com muitos jovens e alguns deles vêm me perguntar, né, professora, por onde eu começo? É complicado. Pelo transbordamento. Olha isso. Vou me lembrar disso, o ofício do escritor é um ofício de carpintaria, né? Por exemplo, Zuzu foi meu último livro infanto-juvenil, né? É um livro que celebrou o centenário da Zuzu Angel, né? É um livro que continua muito em alta porque está sendo adotado Brasil afora, mas Zuzu foram 17 reescritas. Eu reescrevi o livro 17 vezes. Uau. Né? Então é um trabalho de carpintaria, né? Você transborda, mas depois você faz o primeiro tratamento, o segundo tratamento, o terceiro tratamento, corta muitas partes às vezes, né? Diminui e acha que perdeu o ritmo. Mas existem algumas coisas. Ler é fundamental para você entender a construção, né, do que a gente chama da dramaturgia, né? Porque a leitura tem essas questões, né? Por isso que a literatura, eu costumo dizer que a literatura é totalmente diferente do cinema, que é a obra literária adaptada muitas vezes, né? Ou a novela que adapta uma obra literária, porque no audiovisual é a visão do diretor e o livro é a visão do leitor. Você lê um livro, você imagina o vestido da protagonista azul, mas eu já li o livro e imaginei que o vestido fosse branco. Né? A escada que você imagina, que é narrada pelo autor, pode ser redonda, para mim pode ser reta. Por isso que às vezes você lê um livro, depois vê o filme e fala... O livro é melhor, o livro é melhor, porque é a sua visão. A sua imaginação. Né? São os espaços que o autor tem e cria, muitas vezes,
para que o imagético do leitor possa utilizar ali aquele espaço para criar, para imaginar, para sonhar. Né? E por que é tão difícil essa política pública e as pessoas entenderem o quanto é gostoso, né, ler? É uma prática, ler é uma prática, é um exercício diário, né? O Brasil é um país de grandes autores. Eu citaria aqui, olha, Ronaldo Caggiano, Rufato, Francisco Azevedo, a gente vindo para os mais contemporâneos, né? Nós temos aí a Madeira, a Carla Madeira, de Tudo é Rio. Nós temos aí a Aline Bey, que é um fenômeno da literatura contemporânea, uma moça de 30 e poucos anos, né? Nós temos o Marcelo Moutinho, que é um dos maiores cronistas da América, né? É um país rico de grandes autores, mas ainda é difícil você ter acesso às editoras. Às vezes, o que a editora paga de direitos autorais vale mais a pena você vender um carro e publicar por conta própria. Agora surgiu a figura do escritório editorial, que é aquele que você sonha em ser escritor e acha que isso vai te dar um status. E aí você paga para ter 100 livros e autografar para sua família, né? Mas esse livro não é distribuído para o mercado, então é apenas um escritório editorial. Né? Então é muito difícil você se colocar no mercado. Mas eu sou assim um guerreiro. Todos os meus livros, eu nunca aceitei. Né? Tive uma experiência com uma editora, não foi uma experiência feliz, e resolvi ser um autor independente. Eu prefiro ser um autor independente. Né? Não é fácil, mas eu ainda acredito que a grande transformação da juventude está na literatura, está no livro, no ato de ler, né? No ato de você se tornar uma pessoa melhor a partir dos livros que você lê. Mas a questão da política pública... A questão da política pública depende do Estado, em todas as suas instâncias. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Né? Eu peço sempre isso. Eu acho que cada vez os gestores são mais jovens e entendem ainda mais a importância da leitura, né, na formação desses novos indivíduos, na melhoria desses novos indivíduos, porque eu, por exemplo, eu sempre digo, eu escrevo para afeitar as pessoas, para melhorar as pessoas. Eu escrevo para que, e gosto muito de escrever fábulas, que é a utilização dos animais incorporando personagens, exatamente para tornar mais leve o ato de ler, né? Para tornar mais lúdico. Então, eu acho que o meu sonho é que nós tenhamos o ProLer chegando nas pontas, né? Chegando no interior do Brasil, né? Esses programas de leitura, para que todos tenham acesso ao livro. Com certeza. Então, assim, nada dói mais a um escritor do que chegar no lançamento de um livro ou num altar de autógrafos na escola e o garotinho chegar com um livro xerocopiado, né? Então, não ensine seu filho a ser um pirata, ensine seu filho a ser um leitor. Se você não tem condições financeiras de comprar aquele livro, ao invés de levar para uma Xerox, liga para o autor, manda uma cartinha para o autor, porque eu mando meus livros para o Brasil inteiro. Legal. Tem mães que falam, não tem condições, meu filho é bolsista do colégio tal, eu não tenho nesse momento dinheiro para comprar o livro, o colégio está exigindo. Eu mando o livro, eu pago correio, pago tudo, eu não quero receber. Né? Mas porque eu acho que o acesso ao livro deveria ser direito de todos. Dessa né? forma. Onde a gente encontra os seus livros, Davi? Aqui em Friburgo, na Arabesco, né? E também na Genipapo, né? Eles têm os meus livros, ou entrando em contato comigo. E fora de Nova Friburgo, você encontra na Blux, você encontra em outras livrarias. A Arabesco, ela está onde? Ela está na Alberto Brown ainda, embaixo é a padaria e tem um mezanino que vende os livros. Né? Então, na Dona Emília, né? Ali na Alberto Brown, no mezanino. No mezanino. Né? É só você subir e na uma Genipapo é ali na antiga travessa, na antiga Rua São João. Isso, né? na Rua da Catedral. Na Rua da Catedral. Friburguense tem que ter referência, não adianta. Exatamente. É ali também, né, naquela parte mais baixa da rua. Então, é só você presenteie com livros, né? É sensacional isso, né? Vem mais livros, tem 5 livros na fila já para serem lançados aí. Que legal. Tem uma série chamada Planeta Água, que é muito interessante, que deve sair agora no início do semestre. E até o final do ano tem mais 2 livros. E é isso, é um prazer escrever, eu gosto, me sinto feliz, realizado, pleno. Legal. E o Serração também, você falava aqui no intervalo dos alunos que têm interesse em entender como é que é isso.
O Polo Serração de Friburgo vai produzir agora, em final de agosto, eu te aviso, 2 sábados, 2 oficinas dedicadas à escrita. Perfeito. Né? A Então, todas quero essas saber escritas, pra a gente escrita poder te afetuosa, convidar. a escrita técnica, a escrita de dramaturgia, a escrita para audiovisual. Né? E eu acho que é super interessante isso. Perfeito. Vamos Tá fazer, bom? vamos fazer uma parte junto. Né? Feliz Dia do Escritor para todos Todos os nós. escritores, para todos nós que temos esse desejo de usar a palavra, né, para mudar o mundo. Com certeza. Não é isso? Mudando agora um pouquinho de assunto, que eu vou chamar uma matéria interessante do Micael Torres, né? Querido. E ele fala justamente sobre essa coisa da Barbiecore, né? Essa febre que está da Barbie hoje, as meninas, né? E as mulheres de uma forma geral. O cinema é um mar rosa, né? As ruas estão um mar rosa. O que você acha desse fenômeno, Davi? Eu acho sensacional se olharmos, ao invés de sairmos da posição de críticos gratuitos, para entender que isso é uma tradução da figura feminina ocupando todos os espaços. Né? Mas para de mimimi. Elas estão tomando conta do mundo, elas vão tomar conta do mundo, elas já são o mundo. Né? Então, eu acho que tem esse olhar sobre isso, sobre o feminino, né? No sentido da figura da mulher. Todas as suas vertentes, em todas as suas formas, de todas as suas maneiras, ocupando esse espaço. É clichê, esse lugar de fala, traduzindo esse empoderamento, sabe? Eu acho que tem isso que é muito bacana, né? O mundo é rosa. É verdade. O mundo é rosa. E Com Micael certeza. Torres, justamente... Vamos ver o que Micael fala. Que essa onda Barbiecore, ela não é de agora, né? Ela é por causa do filme, mas o rosa, que hoje está muito em evidência, tem aí uma história bem interessante no mundo da moda. Então, vamos ficar conhecendo essa história agora com Micael Torres. A forma como a gente se relacionava com o trabalho e com os amigos foi modificada da noite para o dia. Então, essa estética Barbiecore surge como um escapismo. Uma espécie de renascimento de todos, de uma forma mais divertida, mais alegre, e que coroou essa estética para que ela fosse de fato disseminada. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Natural Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. Como chegamos a esse mundo cor-de-rosa que invadiu os armários da maioria? O desfile da marca Valentino e o filme da Greta com a temática da Barbie, onde vemos um monte de spoiler dessa estética. Isso foi o que deixou mais difundido o termo e o conceito. Essa tendência traz uma certa nostalgia dos anos 2000, porque ficamos muito tempo em casa e vivemos um momento incerto, onde não sabíamos o que ia acontecer. Window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Want you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Only you. Uma certa nostalgia nos fazendo reviver e nos apegar a essas referências passadas, como uma espécie de normalidade. Então, temos o Barbiecore, o pink, que traz uma sensação de alegria no vestuário.
Esta também relacionada a outra forte tendência, a dopamina, a necessidade que sentimos em fugir das tonalidades neutras do preto, branco e cinza, muito presentes na pandemia. Assim, a gente começa a investir nas roupas de cores vibrantes, para também alegrar e mudar o nosso mood completamente. Hoje a tendência faz sentido no mundo cada vez mais plural, onde todo mundo usa o que quer. Já não existe uma regra absoluta, mas ainda assim ela existe para te oferecer caminhos, para você aprimorar o seu estilo. O conceito de uma tendência vai muito além da moda ou de um look repetido em todos os lugares. As tendências surgem hoje em dia, aqui, ali, nas outras redes, na música, nas ruas, na repetição constante de uma imagem. É natural se espelhar em outra pessoa que você admira, mas vamos combinar? O melhor é ser autêntico, é a gente apostar em nós mesmos, criar a nossa expressão, o nosso estilo, através do nosso modo, um modelo único, num mundo cada vez mais plural. A moda é sobre isso, curtir o nosso estilo próprio e dizer ao mundo quem somos. Até a próxima! Isso é muito legal, né? A gente conhecer o nosso estilo próprio e dar aquelas pitadas de Barbie que com certeza estão super em alta, viu? Então aprenda também, né, com esse mundo da moda, com todas essas vertentes, que tudo tem uma história interessante. Não simplesmente um filme ou se vestir de rosa, mas muita coisa acontecendo. Vamos acompanhar tudo isso da melhor maneira. Hoje nós vamos falar também de coisas boas através das flores e ela está mais uma vez aqui com a gente, a Ana Clara, para falar sobre essas pequenas gotas de felicidade. Fala! É verdade, a gente fica muito feliz em estar aqui mais uma vez. Sim. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar de arranjos, Ana. A gente fala tanto, né, dessa questão de ter flores em casa. E por muitas vezes o jeito de cuidar, mas como, né, manusear e tudo mais. E das festas também. A escolha, por exemplo, da flor ideal para o casamento, para o aniversário. Isso tudo é uma junção de pensamentos. Exatamente, é um processo, né? É um processo que passa muito pelo gosto pessoal e a necessidade do evento, as cores, a paleta de cores. Sim. Ou então para casa, porque cada casa tem uma tonalidade, uma decoração específica, né? Sim. Mas no caso dos eventos, a gente estuda, realmente é um estudo, temperatura no mês, né, do evento, paleta de cores e o que a gente consegue criar dentro desse contexto todo para ter um impacto, né? A gente estuda o impacto, a formatação do arranjo, o posicionamento. Sim. Interessante você falar isso de clima, né? Porque vamos supor que uma noiva, né, vai se casar na praia. As flores, determinadas flores, elas não vão se dar muito bem com a praia, não é isso? Exatamente. Então, isso tudo é um estudo. Isso tudo é um estudo. Assim, as flores estando na época, mesmo sendo praia, a gente tem técnicas que consegue ir adaptando. Sim. Né? Então, a cerimônia vai ser na areia, por exemplo, né? Então, a gente deixa o floral pronto e só leva para a areia, que é o sol, né? Qualquer ambiente com sol, Sim. assim, no talo do horário, no máximo do horário, vamos dizer Deadline assim. bem... Chegou o fotógrafo, tem que posicionar, a gente vai rapidinho, tudo pronto, posiciona e aí fica lindo, já na água, né, com toda a conservação e a preparação, né, necessária. Senão elas não sobrevivem. Assim, a gente elas realmente... não ficam tão bonitas. A gente faz para resistir, para ser realmente um processo que vai aguentar o vento, o sol, iluminação, porque tem iluminação de evento também, que é muito forte em cima, né? Mas, assim, por uma prevenção e por precaução, a gente tenta no finalzinho fazer dessa maneira para... Você falou de uma coisa interessante, né? Os casamentos, os eventos, de uma forma geral, que são feitos ao ar livre.
É um processo. Do jeito que a gente tem um clima muito doido, é também um fator difícil? É um fator difícil, principalmente o vento. Vento é algo que, assim, todo decorador, se chegar para ele e falar assim, e o vento? Já lidou com isso? Ele vai falar, nossa, já lidei. Então, para esses momentos, a gente tem que ter fé e técnica, sabe? Porque muita coisa tá, assim, perfeito, tá posicionado. Ventou, você tem que ficar ali em espírito de oração, falar, Senhor, vai dar tudo certo. Muito bom! Porque tem coisas que, tá 100% no controle, mas tem outras, já vai vir um ciclone, alguma coisa assim, mas você faz. O tempo anda E muito acontece, difícil né? e acontece. Eventos na praia, principalmente, a gente tem umas técnicas até que a gente cola determinados objetos, assim, na parte cênica, nas mesas postas, para que, sabe? Não, é claro que nada resiste, né? A um ciclone, a um furacão, nada disso, né? Mas chega na hora... o básico precisa ter essa percepção de que pode acontecer alguma coisa. Você trouxe a foto de alguns arranjos, né? A gente vai ver agora, olha isso. Essa é uma mesa posta que a gente montou num jardim. E ela tem todo esse conceito de plantado, você vê as suculentas, as orquídeas. Todas feitas diretamente na mesa, com raiz. Depois o cliente reaproveitou todas elas, replantou, né, na verdade. Volta aqui um pouquinho, volta, William, por favor. Isso. Essas suculentas, elas estão enormes, porque elas já eram grandes, né? Então, ele plantou, elas já estão gigantescas. Toda vez que eu tenho oportunidade de ver, a gente se lembra desse momento. Pode passar. Esse é um queridinho nosso, porque todas essas flores são dessa época, né? Inclusive as tulipas, que a gente falou da última vez. Um arranjão para festas, ele é bem grande mesmo. As tulipas são lindas. Essa lírios, composição, né? Barbiecore, né? Isso. Rosinha, que a gente ama. A Barbiecore é todos os tons de rosa. Todos os tons de rosa. Lindo. Exatamente. Com Pode passar. Ai, que lindo. Esse é um buquê, nosso modelo de buquê com girassóis, uma composição bem alegre, né? Que o amarelo traz, o laranja. Olha, gente, que coisa mais linda. Bem olha, vai pedir alegre. Alguém em casamento com um buquê desse? Imagina. Exatamente. Todas as datas, né? Inclusive vai chegar Dia dos Avós, que se eu não me engano é amanhã. Isso, amanhã, né? Dia 26. Uma data mega importante para presentear quem a gente ama. Sim, sim. É só entrar em contato com a gente. Lindo. Os avós, né? Não é só vovó, não. Exatamente. É vovó e vovô. Exatamente. Dia dos avós. Lindo. Uau. Esse foi um arranjo que a gente fez para casa. E aí, no estudo da minha cliente, ela é super alegre, então a gente quis transmitir isso nas espécies, né? Legal. As orquídeas e tal. Olha. Para a mesma cliente, só que esse já foi na empresa. Então, ela precisava de cores, era um lançamento. A gente customizou essas espécies azuis, né? A gente faz a customização de cor. Entendi. Então, você pode, dependendo até da empresa, você pode botar um arranjo nas cores da marca da empresa. Da marca. Exatamente. Que legal. Esse a gente fez nas cores do lançamento. Era um lançamento de roupa. Legal. Então, muito recebeu bom. a cartela e a cor não é limite. Sim. Para floricultura hoje em dia. Interessante, isso é legal. Pode passar. Esse é o mesmo, só que ele mais tá aberto, inteiro, né? Aquele da casa, né? Tá lindo. Esse foi uma árvore, né? A gente chama de backdrop, né? Que foi um evento e essa área feita, ela foi para fotografia. Então a gente fez a composição para que as pessoas tivessem uma área legal para tirar fotos. Pode ser feito com flores, com folhagem. Sim, lindo. Com objetos, né? Lindíssimo. Esse foi lá no Country, esse evento. E, tá vendo? Esses arranjos são todos de casa, né? As 3 fotos são numa casa para se ter uma ideia de como compõe, né? De como fica bacana. Sim. Diversos tamanhos, né? Depende do local. Você vai, né? Ou a pessoa manda fotos para você entender esse ambiente também, para poder florir. Exatamente. Lindo, lindo, lindo. Você vê que cada um tem um tamanho. Esse foi um da igreja, a gente fez pro púlpito, né, o palco, a frente toda. Foram 3 arranjos desse, com uma composição também dessa época, porque esse é super recente. Inclusive, a gente tem um ali no meio, que é até uma história engraçada. Meu marido falou assim, você vai colocar? Porque ele tem um nome super vulgar. Eu falei assim, não, mas independente
gente do nome importante é compor, é abelha. Ninguém vai perguntar, fica legal. Dentro da igreja. Ótimo. E esse foi uma outra mesa posta que a gente fez. A gente entra com toda a parte de... Eles falam mise en place, né? Que é o suplá, o prato, o talher, tudo isso é com a gente, taça. Sim. Mas, além disso, ela foi pensada para ser uma composição mesmo, né? Isso pode ser usado para lançamento, para marcas. Quer divulgar um produto, quer ter um fundo? Sim. A gente monta dessa mesma maneira. Ela foi inspirada na Páscoa, né? Então tem os coelhinhos e tal. Legal. E é do jeitinho que a gente gosta de trabalhar, com bastante variedade. Muito bom. E diversidade. Isso tudo você consegue com essa moça bonita aqui, viu? A Ana, ela é apaixonada pelas flores, pelos arranjos, ela estudou, né? Tem toda essa técnica para entender o que você precisa e colocar em prática, e na hora você só amar o final. Exatamente. A gente pensa na praticidade mesmo, né? Sim, sim. Não é só florir, tem essa questão de já chegar pronto, de ter esse mimo. E agora até tem uma novidade, que é esse mimo a poucos cliques. Porque antes era um processo, você entrava no Instagram, no WhatsApp, fazia o contato e aí você encomendava. Agora a gente está desenvolvendo um site. Legal. Todos os nossos produtos que foram feitos até hoje vão estar lá com opção de cores. Show. Basta selecionar, o pagamento pode ser feito por lá, tudo por lá. E caso, como as flores são sazonais, né? Não tem uma flor ou uma cor, a gente avisa e essa troca aí sim, ela é feita pelo WhatsApp. Ok, então é só mesmo entrar em breve no cinema. Em breve no cinema. Em breve, em breve em cartaz. Em produção, exatamente. Como que a gente faz para entrar em contato? Para entrar em contato é através do nosso telefone, que pode ser por ligação ou WhatsApp, é 229-8171-4632. E o nosso Instagram é @gardenia.nf. Ok, muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada pela sua a vocês. Presença e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E você aí de casa, terminou, mas amanhã tem mais. A partir das 10h30, com mais um restaurante participando aqui das nossas delícias na cozinha, com tudo de bom para você ter um dia mais feliz, viu? Um beijo e até lá! Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo.